essa ala ideológica do Bolsonaro não admite a adoção desse presidencialismo. O impasse está dado, né? Tem uma mensagem aqui para o histórica, né? Que eu acho que é interessante da gente ler uma passagem aqui do ministro das Relações Exteriores, Talleyrand, né? Talleyrand, para o Napoleão. O Charles Talleyrand, ele foi um ministro muito habilidoso, né? Porque sobreviveu toda a época da Revolução Francesa. Depois sobreviveu ao regime do terror, então, inclusive quando se estabeleceu o regime do terror, ele fugiu para os Estados Unidos, né, em 1700, a Revolução foi em 1789, o regime do terror por volta de 1794. E aí depois, quando o Robespierre caiu, também foi guilhotinado, então ele voltou e foi ministro das Relações Exteriores do Napoleão. E depois que o Napoleão caiu, ele continuou sempre no poder, tinha muita habilidade. Então, certa vez, ele disse para o Napoleão o seguinte, uma passagem bem interessante. Disse Napoleão: com baioneta, senhor, pode-se fazer tudo, menos uma coisa, sentar-se sobre elas. E mandar não é uma atitude de arrebatar o poder, mas tranquilo exercício dele. Quer dizer, o que ele quer dizer aqui, o Talleyrand, para o Napoleão? De que o exercício do poder, o mando, é muito menos punhos e muito mais nádegas, né, como ele dizia. Quer dizer, depois de chegar ao poder, tem que sentar e tranquilamente exercitar o poder. Porque a tese do Talleyrand é que o poder não se apoia nas Forças Armadas. O poder e o mando se apoiam na opinião pública. A opinião pública vem antes e as Forças Armadas são uma consequência do consentimento popular. As Forças Armadas, ainda que o governante se apoie nas Forças Armadas, é importante a opinião das Forças Armadas a respeito do governante. E não só isso, como também a opinião pública a respeito das demais pessoas a respeito das Forças Armadas. Então, é uma cadeia, o contrato social dos Estados democráticos de direito são uma cadeia de consentimentos e nenhum governante consegue governar sem esses consentimentos. Hoje, a situação que se impõe para o Bolsonaro, eu entendo que é essa. Quer dizer, ele foi eleito por 57 milhões de brasileiros, né? A sua popularidade já caiu um pouco. Ele tem o consentimento de uma parte da população brasileira, mas ele precisa também considerar que 47 milhões de brasileiros votaram na oposição. E ele precisa também considerar a opinião das Forças Armadas. Quer dizer, essa série de consentimentos, tanto do grupo de apoio dele, dos seus eleitores, das Forças Armadas,
e dos demais brasileiros, ele precisa costurar todos esses consentimentos e governar o Brasil como um todo. Isso não quer dizer que nesse presidencialismo de coalizão ele vai adotar as mesmas práticas dos governos anteriores. Não, não. Ele já demonstrou nesses 5 meses de governo que as práticas dele são totalmente diferentes. Mas elas devem e têm que conviver com o apoio dos políticos do Congresso Nacional e vice-versa. É assim que funciona o presidencialismo. E ainda que fosse um parlamentarismo, é assim que iria funcionar também. Porque o primeiro-ministro seria escolhido pelo parlamento e iria governar com o parlamento. No presidencialismo de coalizão, da mesma forma. Quer dizer, o presidente é escolhido pelo voto direto, né? Mas o Congresso Nacional também é escolhido pelo voto direto. E o modelo prevê que esses dois poderes, né, governem o orçamento, as reformas, a reforma previdenciária, a reforma política, a reforma tributária de forma conjunta, né? E para que isso seja feito de forma conjunta, é óbvio que a base de apoio político do presidente tem que participar do poder executivo, né? Não da mesma forma como era antes, né? Tem que se, digamos assim, estabelecer novos critérios, novos parâmetros, né, de relacionamento, mas o governo tem que ser um governo de coalizão. E é assim que funciona em qualquer presidencialismo, em qualquer parlamentarismo. O nosso grande a quantidade de partidos, né? Onde, nos Estados Unidos, por exemplo, onde existem só 2 partidos, quando o presidente é eleito, normalmente ele consegue também maioria, né? Ou quase a maioria na Câmara e maioria no Senado, que é o caso do presidente Trump, né? Ele tem uma maioria mais folgada no Senado, né? E na Câmara Baixa não. Mas nos estados europeus, a maioria deles, o sistema é esse, quer dizer, o governo, o presidente escolhido governa com uma base de apoio, né? E essa base de apoio tem que participar do próprio governo. Porque, é óbvio, os deputados querem recursos para as suas regiões, para as suas cidades, né? E se isso for feito de forma transparente e honesta, né? Não tem nada de mal nisso. É assim que esses novos caminhos têm que ser abertos, né? Esquecer aqueles caminhos antigos e estabelecer um novo presidencialismo de coalizão. Sob pena de nós ficarmos nessa situação, né? Pelo resto do tempo do governo Bolsonaro, tentando dar uma rasteira no outro. Ou o Bolsonaro vai ser empichado, ou o Rodrigo Maia tem que ser afastado. E o pior, ainda que o Rodrigo Maia seja afastado, o próximo que vier vai ser diferente? Claro que não. Porque é assim que o nosso sistema funciona. Da mesma forma, ainda que o Bolsonaro seja afastado, né, vem um novo presidente. E esse novo presidente vai ter que estabelecer um presidencialismo de coalizão com o Congresso, senão ele não governa. Parece meio óbvia a saída, né? E com certeza, ainda que o Bolsonaro adote
presidencialismo de coalizão vai ser de uma qualidade muito superior a todos os outros, ao presidencialismo que foi feito em todos os outros governos, porque nos outros governos não se tratava de um presidencialismo de coalizão, se tratava de um presidencialismo de cooptação, né? O que é totalmente diferente. Por hoje, era isso.